Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Usina Robots. No vídeo de hoje vamos ver por que devemos evitar o uso de funções de delay em nossos códigos com microcontroladores. Uma aula muito útil, pois observei que tem muita gente com esse tipo de dúvida. Pessoal que está assistindo a série aqui e talvez não tenha assistido os nossos cursos mais antigos de microcontroladores PIC. Vai ser muito útil para aplicações diversas em microcontroladores. Também quem trabalha com Arduino vai aproveitar a videoaula de hoje. Então, sugiro que você assista com atenção. Vamos demonstrar de uma forma muito simples e objetiva qual é a vantagem de trabalharmos com interrupções. Mais especificamente, qual é a desvantagem de utilizarmos rotinas de delay. Interrupções vamos ver na próxima aula em detalhes. Pode deixar. Este vídeo é um oferecimento da Usina Info. Acesse usinainfo.com.br. Tem muita coisa para você desenvolver. Tem kits de robótica, kits de desenvolvimento, ferramentas. Então confira o primeiro link aqui da descrição. Faça o seu cadastro agora. Vá adicionando aí itens do carrinho. Tem bastante coisa. Vamos para a aula de hoje. Já deixa o like, hein? Inscreva-se no canal e ative esse sininho. Segura aí. Tenho aqui uma aplicação muito elementar com microcontroladores. Certamente muitos de vocês já precisaram desenvolver algo do gênero. Espero que essa aula ajude muito vocês. São 3 LEDs, sendo 2 que eu vou controlar de forma autônoma, com o PIC16F877A. Estes dois aqui, ó, são LEDs vermelhos. E esse LED verde aqui eu vou controlar de forma manual, a partir deste botão. Então são 3 LEDs e um botão. 2 LEDs são controlados pelo processador e um LED é controlado pelo botão. Quando eu clico no botão, o LED liga. Quando eu solto o botão, o LED desliga. Qual é o intuito? Fazermos a sequencial dos 2 LEDs aqui. Então, eles desligados, seria 00, depois ligado 01, depois só esse aqui ligado e esse desligado 10 e depois 11, os dois ligados e volta para o 00. Então faz essa sequência binária entre os 2 LEDs a cada tempo. Então deixa os dois apagados, aguarda um tempo, acende o menos significativo, aguarda o tempo, acende o mais significativo, aguarda um tempo, acende os dois, aguarda um tempo, volta a acender os dois, aliás, volta a repetir a sequência com os dois desligados e assim segue. Concomitante a isso, ou seja, ao mesmo tempo, eu desejo controlar este LED aqui com um botão. Clico no botão, acende o LED, solto o botão, o LED se apaga. Então, eu quero fazer essas duas coisas de forma concomitante. Significa que esta sequência com os 2 LEDs não pode interferir no meu controle aqui do botão. Veja que podemos com isso enxergar o seguinte. E aí está a questão da abstração das coisas, a simplificação de algo mais complexo para entendermos bem o funcionamento. Os 2 LEDs aqui nós podemos entender como o processamento autônomo do nosso robô, que seria a sequência que a rotina de tomada de decisão inteligente executa no acionamento das saídas para o controle dos motores. Viram só? E aqui a questão do botão com o LED nós podemos entender como a interface HM do robô. O teclado, onde eu navego pelos menus, seleciono as opções para que o robô opere de forma satisfatória, leia os dados dos sensores, enfim. Então nós temos uma entrada aqui que seria o teclado da minha interface e uma saída que é o LED que aqui está representando então os dados que eu estou enxergando. Então simplificamos de uma forma bem interessante, né, para conseguirmos entender essa questão dos delays, pois atualmente na tomada de decisão do robô nós temos esses delays. Fiz um código aqui tão simples quanto o hardware, onde nós temos o mapeamento de hardware aqui, os 2 LEDs, que eu chamei de LED 1 e LED 0, os pinos RB5 e RB4, o LED G, que é o LED verde, está no RB3, BT do botão está no RB2.
Os nossos registradores são configurados, então eu desabilito os comparadores internos do PIC. Esse aqui nem era necessário, pois não estou trabalhando com port A, mas não tem problema nenhum. Inicializo o TrueSB e configuro as minhas entradas e saídas. C7hexa determina ali as I/Os que eu preciso. Então os 3 LEDs têm as suas saídas determinadas e o botão deve ser configurado como entrada digital. E inicializo o port B com o mesmo valor. Então aqui está o loop infinito do meu código. Observe que é simples. Se o botão for pressionado, então if exclamação BT, estou testando se aquela entrada tem nível lógico baixo, o LED é aceso, ele recebe nível lógico alto. Else, se não, o LED é apagado. E eu tenho aqui a minha sequência, que é o meu controle autônomo dos 2 outros LEDs. Está vendo? LED 1 e LED 0 iniciam desligados, aguardo 1,5 segundos, acendo o LED 0. Aguardo 1,5 segundos, acendo LED 1. Aguardo esse mesmo tempo, acendo os 2, aguardo o tempo, loop infinito, ele volta e acende os 2. Veja que quando estamos processando delay ms em milissegundos aqui no microC, ou outro compilador que você utilizar, que for aplicar uma função de delay, quando o processador está fazendo isso, ele não faz outra coisa senão prender o programa nesta região. Então nós temos esta questão ocorrendo. Quando chegar aqui, eu não tenho atualização de estados de saídas e não tenho leitura de entradas. Perfeito? É isso que ocorre. Veja que no caso de estarmos trabalhando no loop infinito aqui, sem o uso de fontes de interrupção, que é o caso deste código. Portanto, o que vai acontecer aqui? Não vamos ter o controle independente, não vamos ter o controle do LED verde com o botão quando estivermos presos aqui às funções de delay. É isso que está ocorrendo. E aí eu pergunto para você, o que vai acontecer? Aí responda antes de eu mostrar a resposta ali no simulador. Quando eu estiver em processamento, como isso vai funcionar? Quando os 2 LEDs estiverem apagados, em qualquer momento que eu clicar no botão, eu consigo o controle do LED verde? Sim ou não? Quando eu estiver em outros processamentos aqui, eu conseguirei acender o LED verde? Sim ou não? Quando eu iniciar o loop infinito, tendo a tecla pressionada, o LED verde se acenderá e assim vai se manter? Sim ou não? Pense aí e a resposta vem a seguir aqui no simulador. Então olha só, já carreguei o código ali no PIC, está rodando, como podemos ver é a nossa sequencial, ó, os LEDs trocando o estado. Então veja que se eu clicar no botão, ó, eu não consigo controlar o LED verde, não acendeu. Olha só, de novo, ó. Mantenho pressionado, também não acende. Agora, se eu estiver com os 2 LEDs apagados e ir clicando no botão, vai funcionar? Vai ou não? Também não. Viram só? Não consigo acender o LED verde. Voltando para o código aqui. Se você respondeu que no caso dos 2 LEDs estarem apagados eu ter o controle do LED verde, você respondeu errado, pois quando os LEDs se apagam, eu já processei, então os ciclos de máquina necessários para limpar as 2 saídas, estou preso a uma subrotina de delay, fazendo contagens necessárias para segurar o código nesse endereço específico da memória de programa. E aí eu não consigo modificar, certo? Mas se eu tenho a opção aqui, se em algum momento eu consigo tornar o if verdadeiro, em algum momento eu tenho que conseguir ligar esse LED verde, concorda comigo? É muito simples. Eu preciso manter o botão pressionado. Quando houver a transição de 1 para 0, agora, ó,
ele acende o LED verde. Viram só? Porque aí ele passa o processamento e ao invés de processar aqui o else, ele processa o if, pois o if passa a ser verdadeiro naquele instante que o meu código passou pela região da memória de programa em que eu configurei para ele acionar o LED verde. Então só naquele momento específico ali eu consigo fazer esse controle. Então é mais ou menos isso que está acontecendo com o robô o S2. Eu consigo controlar a minha IHM naquele momento específico em que eu não chamo a tomada de decisão. Se chamar a tomada de decisão, eu volto a ter o controle. Então perceba aqui, ó, mudou para o 0, acionou o LED verde. Quando ele voltar de 1 para 00, ele apaga, pois o botão está solto. Então ele atualizou, ele voltou a fazer o processamento nessa região da memória de programa e como o if não era mais verdadeiro, ele processou o else e apagou o LED verde. Então é isso que está acontecendo. Então galera, essa videoaula foi para mostrar para vocês a questão dos delays. Quando que é útil utilizar um delay? Às vezes nós realmente queremos prender o processador naquela região. Então nessas horas é útil, certo? Um exemplo prático, quando você quer evitar o bouncing de um botão. Então, a interferência da acomodação dos contatos mecânicos deste botão ali, é interessante adicionar um delay de 50, 60, até uns 80 milissegundos para que a tecla seja lida de forma satisfatória e não múltiplas vezes pela entrada. Depende também do contexto, pois às vezes você está em um processamento em que o tempo não pode ser gasto, esses milissegundos não podem ser gastos. Aí tem essa questão também. Mas, eu digo, se o contexto permite, aí é interessante colocar o delay para evitar a interferência e fazer a leitura correta do seu botão. E aí, quando houverem outras aplicações em que você precisa prender o processador em um delay, ou seja, eu não quero processar nada, eu não quero ler uma entrada, eu não quero acionar saídas por acidente naquele instante no meu código, aí eu aplico um delay. Do contrário, eu preciso trabalhar com fontes de interrupção para não haver problemas como este que vimos aqui. Veja que não resolvemos a nossa solução com delays, pois o intuito aqui era continuar a sequência dos dois LEDs aqui e a qualquer momento que eu clicasse no botão eu acionasse o LED verde. Isso eu quero mostrar para você detalhadamente na aula da semana que vem, pois é importante esta parte de conteúdo para entendermos a dinâmica do robô S2, seu software específico agora, da junção com a interface HM e tomadas de decisão inteligente, sem delays, para ficar tudo mais claro para quem não acompanhou os nossos cursos mais antigos de microcontroladores PIC. Em caso de dúvidas, comente aqui embaixo, havendo tempo respondemos. Se não, algum assinante que já viu os cursos lá pode responder para você. Claro que eu vou recomendar os cursos de PIC do canal. Veja em nossas playlists, estude, que é bem interessante. Esse foi mais um vídeo da série Usina Robots. Já deixou aquele like? Não deixou ainda? Então clique agora em gostei. Verifique a sua inscrição aí embaixo, se está inscrito no canal, clique em inscrever-se se ainda não está e marque o sininho. Clicando no sininho você recebe notificação sempre que sai um vídeo novo, em primeiríssima mão você é notificado. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado por sua audiência de sempre. Me siga lá também no Instagram, no Twitter e nossa fanpage WR Kids no Facebook. Aquele abraço e até a próxima.